Deixa eu me apresentar, meu nome é Thaís. Eu sou de Indaiatuba, aqui pertinho, lá da Igreja Red. E sou esposa do pastor João, nós trabalhamos lá na igreja. Nós temos 2 filhinhos, o Tito, de 4 anos, e o Theo, de 2 aninhos. E meu marido atua lá com a parte de ensino, eu atuo lá com a parte de publicações. E é uma alegria para a gente poder trabalhar, nós nos sentimos chamados ao ministério, nós trabalhamos com isso, a gente vive isso, é a nossa rotina. E é uma alegria sempre que eu tenho a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor, né? De novinha eu fui estudar arquitetura, me formei, mas já no fim da faculdade, Deus começou a mexer no meu coração, começou a me mostrar que Ele tinha algo diferente para mim. Então fui estudar teologia, estudei no Palavra da Vida. E desde então Deus tem colocado no meu coração um desejo de falar para mulheres, de ensinar para mulheres a palavra do Senhor, o chamado de Deus, o chamado tão especial que Ele tem para a nossa feminilidade. Eu acho que não é novidade para ninguém aqui que a feminilidade tem sido um assunto muito abordado pela nossa sociedade, né? É só ver a televisão, assistir série, assistir filme, mídia, propaganda, que você vê que muito tem se falado de como a mulher tem que se portar. Muito tem se falado da influência que a mulher tem que ter na sociedade, das posturas que a mulher precisa assumir diante da sociedade que nós vivemos. São muitas as vozes que têm tentado falar para nós como nós devemos ser, como nós devemos nos portar. Mas eu pergunto para você, e aí é uma resposta muito íntima, sonde o seu coração. Será que você tem ouvido a voz do Senhor no meio de tantas vozes que têm tentado ditar para a gente como a gente deve ser? Será que você tem ouvido e buscado a voz do Senhor para entender qual o chamado que Ele tem para você? Quando Ele te criou, Ele soberanamente decidiu que você seria uma mulher. E sendo mulher, sendo feminina, conforme Ele estabeleceu, não conforme os padrões humanos, Ele quer ser adorado no pleno exercício da sua feminilidade. Será que você sabe o que Deus quer de você como uma mulher que o honra, como uma mulher que o ama, como uma mulher que foi alcançada pelo Evangelho, que teve seu coração transformado? Será que você tem ouvido a voz do Senhor? Quando Deus nos criou, quando Deus criou a humanidade, a vontade dele é que nós fôssemos espelhos. Espelhos que refletissem nitidamente a imagem de quem ele é. Mulher gosta de um espelho, né? A gente passa na rua, às vezes, só o reflexo de uma vitrine, você vê que uma mulher já vai, se arruma o cabelo, arruma a roupa, a gente gosta de um espelho. Quando você olha no espelho, você vê uma imagem perfeita de quem você é. Uma imagem nítida. Mas a imagem não é você. A imagem é um reflexo. Essa é a ideia. Quando Deus nos criou, Ele queria encher a terra desses reflexos perfeitos e nítidos de quem Ele é. E isso, soberanamente, Ele decidiu fazer ao criar homem e mulher. Nós deveríamos ser esses reflexos perfeitos. Mas a gente sabe o que aconteceu. Infelizmente, o pecado manchou esse espelho. E a gente vive as consequências dessa mancha. As consequências do pecado nas nossas vidas têm manchado essa imagem que deveria ser nítida. Ela não é mais nítida. E dependendo do espelho, talvez ela esteja tão ofuscada que a gente quase não perceba mais os sinais ali dos traços da imagem divina. Mas há esperança. Em Cristo esse espelho ele é limpo, esse espelho é restaurado, essa imagem está sendo aos poucos restaurada. Quando a gente fala nisso, a gente está falando de criação, a gente está falando de queda, pecado, e a gente está falando de redenção. Então, para a gente conversar nesses termos, e hoje a gente vai conversar sobre a redenção da feminilidade, a gente precisa entender uma coisa chamada cosmovisão. Não sei se você já ouviu essa palavra, se você está familiarizada com ela, mas como cosmovisão, todo mundo tem uma cosmovisão. Você tem uma cosmovisão. O que é isso? É a forma com a qual você interpreta o mundo ao seu redor. São como lentes que nós colocamos e a partir dela nós interpretamos tudo, todas as coisas que acontecem ao nosso redor. A Bíblia é uma cosmovisão. Ela fornece para a gente lentes que a gente deve usar para entender a realidade que a gente vive. E a Bíblia vai contar para a gente, numa grande narrativa, como a gente deve olhar para o mundo, como a gente deve interpretar o mundo. E essa narrativa acontece em 4 movimentos, que é o que está aqui na tela.
criação, queda, redenção e consumação. Foi mais ou menos o que eu falei para vocês dos espelhos. O espelho é uma ilustração disso que está colocado aqui na tela. O que é a criação? Quando a gente fala de criação, a gente está falando de onde nós viemos. O que Deus criou? Se Deus é o Criador e nós cremos que Deus é o Criador, qual é o propósito? Para o que Deus criou? De onde nós viemos? Por que nós existimos? Qual é o sentido da vida? A gente está falando de criação. Quando a gente olha para o nosso lado e vê inúmeros problemas na nossa família, na nossa vida, no nosso coração, na nossa sociedade, na esquina, no jornal, a gente está falando da queda, a gente está falando dos efeitos da queda. E quando a gente olha para tudo isso e entra em desespero, se você já teve um encontro real com Cristo, você tem em Cristo a redenção do que você está olhando ao seu redor. Você sabe que em Cristo todas as coisas serão redimidas. Então, quando a gente fala de redenção, a gente está falando qual é a solução para o nosso problema. E quando a gente fala de consumação, para onde a história está caminhando? Você pode olhar com essa lente que a Bíblia nos dá para tudo ao seu redor. Você pode olhar para o seu casamento. O que Deus criou? Como que Deus criou? O que era para ser o casamento? O que deu errado? Por que tantos casamentos terminam? Por que é tão difícil um relacionamento tão íntimo como o casamento? Por que há tantos conflitos? Como que Cristo resgata esse ideal do casamento? E como que vivendo um casamento para a glória de Deus, nós estamos caminhando para a consumação dos tempos? Você pode aplicar essa lente para entender os relacionamentos, para entender a sociedade, a sua comunicação. Deus criou a sua comunicação para ser uma fonte de bênção. A maneira com que você fala, você se expressa. Mas por que é tão difícil, às vezes, a gente ter uma conversa amigável? Por que é tão difícil, às vezes, ficar quieta? Você escuta uma coisa, você quer dar a resposta em seguida. Por que é tão difícil ficar quieto? Por que a gente fala sem pensar? Por que a gente fala e queria pegar de volta o que a gente falou? Como que Cristo redime a minha comunicação? Como que Cristo transforma a maneira que eu falo? E para onde que a história caminha quando eu vou buscar em Cristo a redenção daquilo que eu falo também? Isso serve para tudo, serve para a natureza. A Bíblia vai falar que a própria natureza sofre com os efeitos da queda. Então, quando você entende essa lente, quando você entende essa cosmovisão, quando você entende que você tem uma maneira de olhar e interpretar tudo que acontece ao seu redor, fica mais fácil até mesmo de entender a palavra de Deus, a mensagem da Bíblia. Esses movimentos nos ajudam a entender onde cada texto está encaixado e o que ele quer falar para a gente, né? A gente consegue também, a partir das Escrituras, ter uma forma de entender o mundo. E isso nos ensina a lidar com os principais questionamentos da humanidade. Então, apesar da gente não falar muito essa palavrinha, ela está em tudo. Ela está dentro do seu coração. É um compromisso muito profundo do seu coração, a partir do qual você forma os seus valores, a partir do qual você interpreta a sociedade, o mundo que você vive, você interpreta os seus próprios problemas, você interpreta a sua própria existência. A cosmovisão está em tudo. Mas assim como a Bíblia é uma cosmovisão, qualquer ideologia e qualquer filosofia de mundo também é uma cosmovisão. Também nos apresenta uma maneira de interpretar. E se a gente tem na palavra o nosso padrão de verdade, isso quer dizer que outras maneiras de interpretar não estão condizendo com a palavra de Deus. Existe uma maneira que você pode assumir. Se você assumir 2 ou 3, no mínimo você está sendo incoerente. Então, se você foi transformada pelo Evangelho, se você conhece o Deus que te resgatou de um poço de lama, que te redimiu, que te trouxe para uma nova vida, uma nova esperança de existência, a palavra de Deus precisa ser essa lente que você coloca para entender a sua existência e para entender o mundo ao seu redor. Com isso em mente, a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre a criação da feminilidade. Isso já começa lá em Gênesis, lá no começo. A gente vai ler assim. Primeiro, Gênesis 1, 27 e 28. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, o espelho. Lembra? A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Ou seja, a imagem de Deus, ela está impressa, ela foi impressa no homem, na figura do homem e na figura da mulher. E Gênesis 2,18 vai dizer: o Senhor disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Esse texto é interessante a gente pensar, porque é o único momento em que Deus disse que algo não era bom. Tudo na criação foi bom. Tudo que Deus criou, ele falava, isso é bom.
Isso é bom. Deus criou a luz, Deus criou os astros, Deus criou os animais. E em tudo isso Deus falava, isso é bom. Mas quando ele criou o homem, somente o homem, ele olhou e falou, isso não é bom. Tem algo que não está bom. Não é bom que o homem esteja sozinho. E claro que, a princípio, isso está falando de um casamento, porque Deus então cria Eva, Adão e Eva se formam o primeiro casal, mas o princípio aqui, ele extrapola os limites do casamento. Porque a partir de Adão e Eva, eles seriam os progenitores, então, das gerações futuras para que as sociedades fossem formadas. Então, também a gente pode entender que Deus não nos criou para ser sozinhos, não nos criou para andarmos sós. Deus nos criou para termos relacionamentos e assim expressar também a imagem de quem Ele é. Deus criou Adão e Eva iguais em valor e dignidade, diferentes em função. Isso é muito importante que você preste atenção. São iguais em dignidade e valor, mas diferentes em função. A gente tem uma ideia de meritocracia quando a gente fala de função diferente, ou de valor. A gente pensa numa empresa, você tem o diretor-geral, você tem o gerente, você tem um vendedor, você tem um estagiário, e automaticamente na sua cabeça você faz a hierarquia, né? Você coloca, essa função é mais do que essa função é mais do que essa. Isso não acontece na criação. As funções diferentes não acreditam nenhum tipo de valor diferente, nem para o homem, nem para a mulher. Deus criou homens e mulheres iguais em valor, iguais em dignidade e diferentes em função. Coube ao Criador fazer dessa forma. E deve haver temor suficiente no nosso coração para a gente entender isso. O Adão foi criado física e emocionalmente, de maneira a privilegiar o trabalho físico, a liderança e o cuidado da criação. Lembrem-se, quando eu estou falando de liderança, eu não estou falando de valor, eu estou falando de função. De maneira nenhuma essa função de liderança coloca o homem acima da mulher. Muito pelo contrário, porque a gente vai ver no Novo Testamento que essa liderança com base em Cristo. Então, é uma liderança servil e uma liderança que se sacrifica, sacrificial. E Deus criou a Eva, física e emocionalmente, de maneira a privilegiar os relacionamentos e o cuidado das próximas gerações. E não apenas isso, essas funções foram impressas no próprio corpo. E isso a gente não pode negar. A gente olha para um corpo masculino, a gente olha para um corpo feminino, a gente vê que os corpos são diferentes. O físico do homem foi criado para privilegiar, para dar uma ênfase maior ao trabalho. O físico da mulher foi criado para dar uma ênfase maior ao cuidado das próximas gerações, à procriação. Não quer dizer, a gente vai conversar sobre isso, que essas funções não se complementem. É justamente essa a ideia de Deus. Mas o homem foi especialmente criado para uma função e a mulher foi criada especialmente para outra. E essas funções se complementam e elas caminham junto. Quando a palavra de Deus vai dizer que Deus criou a mulher, vai dizer que ela foi criada como auxiliadora do homem, ela usa uma palavrinha que é ezer, é uma palavra no hebraico que quer dizer auxiliador. Vocês sabiam que a mesma palavra é usada para descrever a Deus? Deus fala de si mesmo que Ele é o auxiliador do seu povo. E tantas vezes a gente escuta essa palavra com depreciação, né? Então auxiliador, alguém que auxilia alguém inferior, alguém que auxilia é alguém que não tem o mesmo valor. Olha que coisa mais rica entender que o próprio Deus diz de si mesmo que Ele é um Deus auxiliador e Ele decidiu soberanamente partilhar essa função com a gente. E Deus nos deu essa função especial de sermos, então, auxiliadoras para a glória dEle. E essas funções, elas se complementam. E existe uma identidade funcional aí. A identidade tanto do homem quanto da mulher está ligada a essa função que foi dada especialmente para cada um. E essa identidade, ela não fica presa apenas, novamente, o que a gente mencionou, ao casamento, mas extrapola. O propósito de Deus, a vontade de Deus, é que essa complementaridade, ela passe para a sociedade. A ideia de Deus é que homens e mulheres se unissem, unidos na diversidade, construíssem uma sociedade justa que refletisse o caráter santo do Senhor. Esse é o plano de Deus. E é lindo na essência, e é lindo na ideia, mas a gente tem visto como isso não tem funcionado. E por que não tem funcionado?
Aí é a hora da gente colocar a nossa lente da cosmovisão e entender por que a gente não vive a construção de uma sociedade justa, em unidade, em parceria, homens e mulheres caminhando juntos. Porque em Gênesis 3 a gente tem a explicação. O pecado consumiu, contaminou o coração, tanto do homem quanto da mulher. Passou? Passou. Aqui. Então a gente chega no nosso segundo ponto. A distorção da feminilidade. E nós lemos assim: depois que Adão e Eva foram pegos, eles desobedeceram, comeram do fruto, Deus se dirige a eles se escondem, eles não precisavam se esconder até então, Deus os chama, eles se escondem, porque eles tiveram a consciência, eles tomaram consciência de que algo muito grave tinha acontecido. E Deus então fala com eles como consequência. A mulher, ele disse: farei mais intensas as dores da sua gravidez, e com dor você dará à luz. O seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Perceba que a punição do Senhor, a consequência do pecado, tanto de Adão quanto Eva, foi diretamente ao encontro das suas funções. Então, está muito claro aqui. A punição foi exatamente na função que Deus tinha dado para cada um. E o que isso ensina para a gente? Que a harmonia da criação entrou em desarmonia. O pecado distorceu o plano inicial. A partir daqui, o pecado contaminaria tanto ao homem quanto à mulher, a vivência, o relacionamento dos dois e também o relacionamento em sociedade. A identidade dos dois foram afetadas. Aquilo que eles foram criados para ser, aquilo que eles foram capacitados para fazer, entra em desarmonia. Isso afetou tudo. E é interessante a gente reparar aqui que tem uma palavrinha que parece destoar aqui, Aqui, está em destaque. Quando Deus fala com a mulher, o seu desejo será para o seu marido. Não é uma construção que a gente está muito habituada no português. Mas essa palavrinha para, ela significa contra, ela significa contrário. O que isso quer dizer? Por causa do pecado, por causa da corrupção do pecado, a mulher olharia para o seu marido como um opositor. Ela veria nele um inimigo. Ela tentaria usurpar dele o seu papel, a sua liderança. Ela tentaria controlar o seu marido. E por mais que uma esposa ame o seu esposo, ela vai ver no seu coração impulsos naturais, batendo forte. Ela vai ver desejos naturais que dizem respeito à sua natureza pecaminosa, gritando no seu coração, entrando em conflito no seu coração. Por quê? Porque o pecado corrompeu. O pecado tornou a esposa uma opositora do seu marido. Por causa do pecado, Deus falou para a mulher: o seu desejo será contrário ao desejo do seu marido. Mas não para por aí, ele falou com o homem também. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Não, perdão, falei errado. Ali, seu desejo será para o seu marido, onde está em destaque. Ele fala: e ele a dominará. Ou seja, é uma frase muito curta, mas que ensina muita coisa para a gente. Isso aqui é um gatilho inicial do que a gente vê hoje. Por causa do pecado, então Deus está falando, e o marido dominará a sua esposa. Por causa do pecado, o marido vai ter então no seu coração um impulso natural. A sua carne gritará por ser um dominador da sua esposa. Isso é consequência do pecado. Isso são os efeitos do pecado, distorcendo, mexendo com o íntimo do nosso ser. Então, por causa do pecado, haveria no coração do homem esse desejo por dominação sobre a mulher. E quando a gente entende isso, a gente vê que é um gatilho aqui para o que se desenvolve hoje no que a gente entende como feminismo e para o que a gente entende como machismo. O feminismo é a mulher se opondo ao homem, a mulher tentando controlar o homem, enxergando o homem como um inimigo. E o machismo é o quê? É o homem tentando dominar sobre a mulher. É distorção do plano inicial.
Isso é consequência do pecado. É uma rebeldia contra Deus que se reflete no relacionamento entre homem e mulher e não fica somente dentro do casamento, extrapola para toda a sociedade. Percebem o que eu mencionei sobre cosmovisão? A lente que a gente colocou? A gente enxergou como Deus criou. E agora a gente entendeu como o pecado corrompeu. De repente, tudo ao nosso redor faz sentido. Por que a sociedade está como está? Por que esse conflito entre homens e mulheres? Por que as dificuldades no casamento? Porque Deus criou algo para ser vivido em harmonia e o pecado desarmonizou o plano de Deus. Machismo e feminismo nasceram do pecado. E eles são uma rebeldia contra Deus que está refletido, que está expresso no relacionamento entre homens e mulheres. E a gente vê isso na sociedade também. E aí a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre feminismo aqui, e o evangelho, tá bom? O que a gente precisa entender é que a gente está aqui se posicionando contra o feminismo, ok. Mas não é porque a gente está dizendo que há algo errado, há algo incoerente no feminismo, que a gente vai negar o machismo. Existe machismo, e o machismo também é a distorção do plano divino para os homens. Existem problemas reais que as mulheres estão enfrentando hoje. É verdade que existem mulheres que sofrem abuso. É verdade que tem mulheres que sofrem casamentos abusivos. É verdade que mulheres são mortas pelo uso da força masculina. E quando o feminismo olha para tudo isso, e aí de novo a gente vai falar de cosmovisão, lembra? As ideologias, as filosofias de vida também têm cosmovisão, elas também têm uma explicação para tudo que acontece na sociedade. O feminismo ele vai olhar para isso e vai dizer, o problema é o homem. O problema de todo o mal que está acontecendo no mundo é o homem. É da sociedade que foi formada para o homem. É da sociedade que tem o homem como padrão e oprime as mulheres. A culpa é do homem. Para o feminismo, a mulher é sempre a vítima. O feminismo tem a lente que identifica na realidade quem são opressores e quem são os oprimidos. E muitas ideologias trazem essa lente também. Trazem essa forma de interpretar. Para o feminismo, a redenção da mulher é o empoderamento e é o igualitarismo, a igualdade de funções. Então, para o feminismo, a mulher que se empodera, a mulher que é dona de si, a mulher que é independente, a mulher que é autossuficiente, ela não precisa se submeter a nenhuma estrutura social, ela não precisa se submeter a nenhum homem, ela não vai ter que lidar com nenhum tipo de opressão, com nenhum tipo de mal. Essa é a redenção para o feminismo. A redenção para o feminismo também é a igualdade de funções, porque elas enxergam essa hierarquia, dizem que até elas atacam muito o cristianismo, porque o cristianismo trouxe essa ideia de funções, mas isso foi lido de forma errada pela sociedade, e isso é verdade. Muitas vezes pessoas se valeram até mesmo da Bíblia para fazer uma distorção das funções, e elas vão dizer, então, já que a função é errada, a função é o problema, a gente vai igualar. Então, para o feminismo não tem mais diferença de função. O feminismo se alguém é adepta do feminismo, vai me ouvir falar e vai achar que eu estou falando besteira. Porque ela acha que a redenção, a resolução, a solução da sociedade é igualar as funções. Mas tem um problema muito sutil quando a gente fala em igualar funções. Se não tem mais diferença de quem tem função, qual função é de quem, se a função é do homem ou da mulher, o passo para você dizer que não importa mais quem é o homem e a mulher, e o passo para você dizer, então, que gênero não importa mais, ele é muito curto. Lembra no começo que a gente falou que a criação das funções tem a ver com a identidade do homem e da mulher? Quando você tira a diferenciação das funções, você iguala, você tira a identidade, você abafa a identidade. E as identidades se tornam confusas. E o passo para você dizer que não existe mais homem e não existe mais mulher, que o gênero não é uma coisa importante, não precisam ser gêneros estabelecidos, ele é muito curto. E é por isso que o feminismo e o movimento LGBT andam muito próximos. Eles têm pautas em comum. Eles têm percepções da realidade que são muito semelhantes. Mas o evangelho transforma a nossa maneira de ler o mundo. Então o evangelho vai olhar para esses problemas que as mulheres enfrentam, para os estupros, para os casamentos abusivos, para a violência contra a mulher, que são problemas reais. Novamente eu digo, são problemas reais. E nós, como Igreja de Jesus, precisamos também nos levantar com relação a essas questões. O evangelho diz que o problema é do pecado.
Porque o pecado não corrompeu só os homens que se tornaram opressores das mulheres. O pecado corrompeu homens e mulheres. E por causa do pecado, as mulheres vão ser violentas e homens vão ser violentos. Por causa do pecado, mulheres vão sofrer violência. Mas homens também vão sofrer violência. O pecado contaminou a todos. O pecado contaminou homens e mulheres. Então, não é uma questão de gênero. Toda a humanidade está debaixo da escravidão do pecado. Toda a humanidade sofre as consequências da queda. E nós sofremos com isso. O seu pecado, eu tenho certeza que já machucou outras pessoas. Eu tenho certeza que o pecado de outras pessoas já machucou você. Essa é a realidade miserável que nós vivemos como humanidade que voltou as costas para o Senhor. Nós vivemos a consequência da nossa própria rebeldia contra o Senhor. E o Evangelho olha para tudo isso e fala, a culpa é que o homem se voltou contra Deus. Mas o Evangelho também oferece a redenção. E é Jesus Cristo. Só pode ser Jesus Cristo. Tudo que estiver à parte de Jesus Cristo sendo oferecido como redenção é algo que vai te levar a fracassar humanamente, emocionalmente, fisicamente. A redenção que o Evangelho nos apresenta é unicamente, é somente Jesus Cristo. Jesus é a redenção para essas mulheres que estão sofrendo. Jesus é a redenção para você. Jesus é a redenção para mim. Jesus é a redenção para essa sociedade que está em completa desarmonia. Ele é a única solução. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a partir de Cristo, então, uma vez que a sociedade está debaixo do pecado, agora, então, Deus nos direciona a, em Cristo, ter um coração transformado, viver uma vida diferente, viver um relacionamento, um casamento diferente, uma família diferente e construir uma sociedade diferente. E é essa a nossa luta, é o nosso modo de viver reflita o Senhor. E é por isso que feminismo e cristianismo não podem caminhar junto. Eles enxergam o mundo de maneira diferente. E essas visões não podem ser conciliadas. E a gente pode ler aqui. 2 Coríntios 10, de 3 a 5, vai dizer para nós assim: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Olha para que nível a palavra de Deus está levando essa questão da mentalidade. Está levando para um nível espiritual. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Nós lutamos com as armas que são poderosas em Deus. Olha qual que é o problema. São os falsos argumentos. São as fortalezas do raciocínio humano. Pelas armas que são poderosas no Senhor. Pelo poder do Senhor, nós destruímos os argumentos humanos, os falsos argumentos humanos, que impedem as pessoas, as opiniões arrogantes, que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Quando eu leio esse texto, eu entendo que o feminismo é um desses argumentos arrogantes que se levanta contra o conhecimento do Senhor. É um argumento que tem sido solidamente construído aí fora e que tem impedido que pessoas conheçam verdadeiramente a redenção que somente o Evangelho pode oferecer. O feminismo é uma questão de mentalidade. E quando a gente se rende a Jesus Cristo e se rende ao Evangelho, a nossa mentalidade precisa ser transformada. É o que diz Romanos 12, 1, 2. Um texto muito conhecido. Mas repare na questão da transformação da mente. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que Deus nos transforma? Por uma mudança no nosso modo de pensar. É fácil mudar, gente? E parece que quanto mais velha a gente fica, mais difícil é mudar, né? Eu passei agora por uma transição capilar. Tá na moda, né? Eu tinha o cabelo comprido, liso, e eu decidi, chega de progressiva, vou cortar. Estou numa mudança radical. Está sendo difícil. É difícil mudar.
E se é difícil uma coisa tão superficial, imagina quando a gente está falando aqui de uma mudança de mentalidade. Se não for o Senhor para nos quebrar, se não for o Senhor para ir a fundo no nosso coração e transformar o nosso modo de pensar, nós ficaremos presas nos argumentos arrogantes que se levantam contra o conhecimento de Deus. Eu tenho plena consciência de que se eu não fosse cristã, de que se eu não amasse o Senhor, eu seria feminista. Porque os argumentos são muito sedutores. Porque a forma de apresentar a visão do mundo é muito atrativa para uma mulher. É bom você dizer que você é a vítima e que toda a sociedade precisa se adequar porque você, historicamente, tem sofrido como vítima de uma sociedade patriarcal. É atrativo. Mas o Evangelho precisa ir fundo no nosso coração para a gente entender que existe uma maneira diferente de olhar o mundo. Uma maneira que condiz com aqueles que amam ao Senhor, que professam uma fé em Jesus Cristo. Essa mudança ela é profunda, ela acontece dentro do nosso coração. Quando nós ajustamos as lentes que a Bíblia nos dá, tudo o resto faz sentido. O Evangelho é um convite, é uma mudança de mentalidade. É um compromisso do coração que precisa ser transformado. Se o seu coração tem alguma lente que não condiz com o Evangelho, eu peço com muito amor. Seja humilde para olhar para o seu próprio coração e para colocar isso diante do Senhor. Deus, transforma o meu modo de pensar, porque eu não consigo, não é na força humana. É na força que o Senhor provê, é na capacitação do Senhor. Viver uma feminilidade redimida começa com a transformação do nosso modo de pensar, que só o Evangelho pode proporcionar. E reparem numa palavrinha que tem aqui no meio, mas deixem que Deus os transforme. Deixem. O que isso traz para a gente? Responsabilidade. Tem algo que cabe a você nesse processo de mudança de mente. Você precisa deixar, porque Deus não pode mudar sua mente? Não, mas porque Deus rejeita corações orgulhosos. Se você se coloca orgulhosamente contra o Senhor, contra o conhecimento do Senhor, a palavra de Deus vai nos dizer que Ele rejeita corações orgulhosos. Mas se você humildemente entendeu que você precisa abrir o seu coração ao Senhor, se render ao Senhor, então deixe. Clame, baixe as suas armas, baixe a sua defensiva e clame ao Senhor que transforme o seu modo de pensar. Eu quis trazer aqui para vocês também esse livro. Foi um livro que eu tive a oportunidade de escrever com uma amiga. A gente tinha um ministério voltado para mulheres. Foi um projeto totalmente ministerial. A gente não ganhamos ainda dinheiro com isso. Mas um pouco do que eu estou falando aqui está aqui dentro. É um projeto que tem abençoado meninas. Nós fizemos lá na Rede com as adolescentes. Para vocês terem ideia, tem meninas com 9 anos que têm aula sobre a luta das mulheres na escola. Isso está acontecendo debaixo do nosso nariz, sem que a gente tenha o mínimo poder de mudança sobre isso. As suas filhas estão ouvindo sobre isso na escola. E é muito difícil, porque lá tem pessoas que elas admiram, professoras que elas admiram, que vão estar contando a história da forma que elas enxergam. E se elas não estiverem muito firmes no Evangelho, essa transformação de mentalidade pode ficar cada vez mais distante e mais difícil de acontecer. A gente escreveu esse livro chamado Empoderadas. O nome é para provocar mesmo. Mas a gente põe um subtítulo que é Repensando a Nossa Fonte de Poder. A nossa ideia com o livro é dizer que nós recebemos poder do Senhor, recebemos o poder do Espírito Santo que nos capacita a ser as mulheres que Ele nos chamou para ser. A gente colocou um desenho aqui, eu não sei se você está familiarizada com alguma questão do feminismo, mas se você colocar o livro de ponta cabeça, isso aqui é um símbolo feminista. É o símbolo da biologia para o feminino, né? Para a fêmea, essa bola com a cruz embaixo. E elas colocam essa mãozinha representando justamente o empoderamento. Então, se você vê esse símbolo em algum lugar, ele está falando de empoderamento feminino. Na ideia da mulher, que precisa ser independente, autossuficiente, que não precisa de nada, de ninguém, que se basta sozinha. Quando a gente virou esse símbolo de ponta cabeça, a gente teve exatamente essa ideia que a gente está tentando passar para as mulheres. O poder não vem de nós, o poder vem da cruz de Cristo. É Jesus em nós, é o poder de Deus em nós que nos capacita para uma mudança de mentalidade, que nos capacita para enxergar o mundo como Ele quer que nós enxerguemos e que nos capacita a ser as mulheres que Ele quer que nós sejamos. É no poder do Senhor.
E aí a gente chega à questão da redenção da feminilidade. Graças a Deus, há esperança. Graças a Deus, nós não fomos encerrados numa realidade de escravidão do pecado. Deus nos deu a esperança, Deus nos deu a redenção em Cristo Jesus. E a gente vai ler isso em Tito 2, de 11 a 13, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina, ou seja, nós precisamos aprender, nós não sabemos. A graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver, foque nessa palavrinha, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça nos ensina um novo modo de viver que é contrário àquele que nos é natural. Não nos é natural viver de forma justa e piedosa. Isso só acontece por meio de uma transformação de mentalidade, transformação de vivência. O texto de Tito, e isso é muito importante, toda vez que você for ler a sua Bíblia, lembre-se que todo texto está dentro de um contexto. Existe um argumento acontecendo. Existe algo que o autor pensou ali para ensinar. Porque quando a gente tira o texto do contexto, às vezes a gente pode fazer interpretações muito erradas. Como, por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Vocês já viram as pessoas usando como um coringa? Quero comprar um apartamento, porque tudo posso naquele que me fortalece. Vou passar no vestibular, porque tudo posso naquele que me fortalece. Não é isso. Por quê? Porque o texto foi tirado de contexto e popularizou e as pessoas usam da forma que elas bem entendem. Esse texto está falando, o apóstolo Paulo está falando, que ele pode suportar todas as coisas naquele que o fortalece. Como é importante a gente ler um texto dentro do seu contexto. A mesma coisa aqui. A gente vai voltar agora no capítulo 1 de Tito, para entender. E a gente vai dar ênfase nessa palavrinha viver. Lembra que a graça nos ensina uma nova maneira de viver, a viver de forma justa e piedosa. Por que o apóstolo Paulo está falando isso para o Tito? Vamos ler. Mas para os corruptos e descrentes, nada é puro, pois têm a mente e a consciência corrompidas. Olha só, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam pelo seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom. Sabe o que isso quer dizer? Que o seu modo de viver tem tudo a ver com a fé que você professa. E a palavra de Deus está dizendo que se o seu modo de viver não condiz com a fé que você diz professar, você é detestável, desobediente e não faz nada de bom. Olha que pesado. Olha que forte. A sua fé precisa transformar o seu modo de viver. A sua fé em Jesus Cristo precisa mudar tudo em você. A sua mentalidade e a sua forma de agir e a sua forma de se posicionar neste mundo que está afundado em pecado. Nesse mundo que considera natural o pecado, que considera normal. Nós estamos nadando contra a maré, porque nós estamos nos posicionando e vivendo de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Então não é só uma mentirinha. Não é só um pecado aqui, não é só uma desobediência aqui. A sua fé tem tudo a ver com as suas atitudes. E se existem atitudes que não estão sendo redimidas e transformadas pelo Evangelho, tem uma luz vermelha acendendo aí na sua vida muito forte. O seu modo de viver tem tudo a ver com a fé que você professa. E tendo isso em mente, a gente vai para mais um texto de Tito, que é Tito 2, de 3 a 5, que diz assim: a redenção da feminilidade. Estamos pensando sobre isso. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Olha de novo a palavra viver aparecendo aqui. Então ele começou a carta, Paulo começou a carta dizendo que há pessoas que afirmam que amam a Deus, mas que negam isso pela sua forma de viver. A gente leu que a graça transforma a nossa forma de viver, nos ensina a viver de forma santa e piedosa. E aqui o apóstolo aplica. Ele deixa muito palpável para a gente, muito perto da nossa realidade. E é com isso em mente que a gente vai ler. As mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Viver de modo digno. Se você é nova, não acho que não é para você, tá? É para todas nós, a gente já vai conversar sobre isso. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes, devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Eu acho que o feminismo e as ideias do feminismo
tem invadido de tal forma, inclusive a igreja de Jesus, que hoje em dia está sendo difícil até mesmo ler esse texto. Tem lugares que a gente lê que a gente vê algumas mulheres torcendo o nariz. Se nós amamos ao Senhor, se nós entregamos nossa vida ao Senhor, se nós somos redimidas pelo Senhor, se nós entendemos de onde Ele nos tirou, para o reino de luz para o qual Ele nos transformou, a gente precisa ter o temor de ler a palavra dEle e entender que se algo aqui traz algum tipo de reação ruim no meu coração, é o meu coração que precisa ser alinhado com a vontade do Senhor. Nós precisamos de humildade para reconhecer isso. Deus me ajuda a entender. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero entender, eu quero aprender mais do Senhor. E a gente vai pensar um pouquinho sobre o que esse texto fala, tá bom? Com base nesse texto, a gente vai pensar sobre as 5 marcas de uma feminilidade redimida. A primeira marca, então, é que as mulheres não devem ser caluniadores. E daqui a gente vai tirar um princípio: sabedoria no falar. Vai ser o 5 com S, para ficar mais fácil para você lembrar, tá bom? O primeiro, então, é a sabedoria no falar. Como têm sido suas palavras? A palavra do Senhor vai nos dizer que as nossas palavras têm poder de vida e morte. O que tem saído da sua boca? Tem sido uma fonte de água limpa? Ou tem sido veneno mortífero, como a carta de Tiago vai falar? Mulheres, nós gostamos de falar, né? A gente fala muito. E Provérbios levanta alguns alertas para a gente. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Provérbios vai dizer: até o tolo se passa por sábio quando guarda o silêncio. Ou seja, há momentos que o seu silêncio vai glorificar mais ao Senhor do que as suas palavras. E a fofoca? E aquilo que a gente fala da outra? A gente sabe que a gente tem as nossas rachaduras, né? Mulher, às vezes, para criar ranço, não precisa de muita coisa. Ouve uma mulher muito bonita, ou alguém conseguiu uma coisa que você queria muito, você já começa a procurar. Não, tem que ter alguma coisa para eu falar. Tem alguma coisa ruim ali, tem chulé, tem alguma coisa que eu preciso comentar que não é legal com aquela pessoa. Eu estou falando então de brincadeira, gente, mas a fofoca, comentários que apodrecem a reputação de outras pessoas, são questões muito sérias. São pecados abominados pelo Senhor. As nossas palavras podem causar divisões muito profundas. Podem causar estragos que serão muito difíceis de serem cuidados, restaurados e trabalhados. A gente precisa cuidar com aquilo que a gente fala. Efésios vai dizer que a gente precisa falar aquilo que é necessário, aquilo que edifica e aquilo que transmite graça. Será que a gente fala só isso? Você fala só o que é necessário? Se a gente tivesse um filtro para passar toda vez que a gente fala alguma coisa, será que as nossas palavras iam ser filtradas, barradas ou não? Vai lá, fala, abençoa. Nós precisamos cuidar. Uma das marcas de uma mulher redimida é a sabedoria no falar. E a gente não nasceu com essa sabedoria, tá bom? Nós precisamos buscá-la do Senhor. A segunda marca é a sobriedade. Olha o que o texto diz: nem beber vinho em excesso. A sobriedade, que eu quero dizer aqui, vai além da questão do vinho, tá? O vinho, lá em Efésios, Paulo também usa o mesmo exemplo. Ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas se encham do Espírito Santo. Aqui é a mesma ideia. A ideia do autocontrole, do domínio próprio. O vinho em excesso nos tira do domínio próprio. E tudo aquilo que te tira de si, tudo aquilo que te domina, é uma evidência de que o Espírito Santo não tem dominado o seu coração. Então, nós precisamos cuidar. Nós precisamos dessa sobriedade no Senhor. Que o Espírito Santo nos guie, né? O que a gente pode falar aí da comida, do doce? Será que os doces nos dominam? Não estou falando que você não pode comer doce, tá? Eu sou fã de um chocolate que só Deus sabe. Não é que você não pode, mas isso te domina? A comida te domina? Você passou um dia difícil, aí você vai buscar gratificação, recompensa na comida. Você está feliz, aí você come. Você não consegue parar, você come o primeiro doce, o segundo, o terceiro, o quarto. Isso te consome. E as emoções? Como é que você lida com essas emoções? Você já passou por momentos que as suas emoções te consomem a ponto de você perder a sua linha de raciocínio? Você não consegue nem saber mais o que você está falando, não sabe onde você começou, o que você estava falando, para onde você vai? São cuidados que a gente precisa ter. São áreas muito delicadas para nós que somos mulheres. E se essas áreas têm nos consumido, têm nos dominado, isso mostra para a gente que o Espírito Santo não tem tomado a centralidade dos nossos corações. Então, essa sobriedade
esse controle, esse domínio próprio, esse autocontrole que vem do Espírito Santo, precisa ser uma marca de mulheres que amam e temem ao Senhor. Outra palavrinha que a gente usou aí é suporte. E o texto diz assim: as mulheres, devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos e a viver com sabedoria e pureza. O texto começa falando para as mulheres mais velhas, tá? Você sempre vai ser mais velha do que alguém. Você adolescente pode ajudar uma pré-adolescente. Você jovem pode ajudar uma adolescente. Você mulher pode acompanhar alguém mais nova que você. Vocês mulheres mais velhas, com tanta experiência, com tanto aprendizado do Senhor, devem ser aptas. A palavra está dizendo isso. Devem ser aptas a ensinar o que é bom, a ensinar uma vida de temor a Deus, a compartilhar experiências do que o Senhor tem feito na sua vida. Ser suporte para alguém. Enxergue na sua casa uma ferramenta para isso. Chame alguém, chame uma mulher para sua casa e tenha conversas intencionais. É bom jogar papo fora, é legal, mas seja intencional, conduza suas conversas para aquilo que o Senhor tem feito, para aquilo que você tem aprendido com o Senhor. Tenha uma amiga para quem você confessa os seus pecados e pede, uma amiga de confidência, claro. Alguém próxima, para quem você possa abrir pecados e pedir: vamos orar junto? Me ajuda. Você está enxergando algo na minha vida que eu não estou enxergando? Me fala, vamos caminhar junto. Seja e ofereça esse suporte para outras mulheres, para que caminhando juntas vocês sejam mais fortes. Às vezes a gente tem ideia, que deu problema na minha vida, eu preciso correr para o pastor. Cuidar do pastor, porque fica com o escritório, com a agenda de atendimento lotada. Se a gente fosse mais saudável em oferecer esse suporte umas para as outras, a gente seria uma igreja mais saudável. Não precisa ser sempre o pastor. Tem coisas que você pode conversar e abrir o coração com uma amiga que também teme ao Senhor, que também vai buscar o Senhor com você. Não vai buscar com a amiga a vizinha que não tem nada de temor a Deus. Mas amigas que amam o Senhor, que estão no seu ciclo de convivência, se aprofunde, crie intimidade e use essa amizade para glorificar ao Senhor. Invista na vida de alguém, isso é bíblico, isso é vontade de Deus para nós. E próximo, serviço. Ensine, Então está falando, ensine as mulheres a trabalhar no lar e a fazer o bem. Calma, tá, gente? Esse texto não está falando que você não pode trabalhar fora, que você não pode ter seu emprego, a sua carreira profissional. Você pode. Mas o que o texto está atentando, trazendo à nossa consciência, é que mulheres não podem estar super ocupadas em outro lugar a ponto de negligenciarem o seu lar. Eu sei que tem mulheres que não têm outra opção, precisam trabalhar. Eu sei que tem mulheres que trabalham por opção e tudo bem. Mas lembre-se que o seu lar continua sendo a sua prioridade, independentemente do seu trabalho. Diante do Senhor, você tem uma responsabilidade com o seu lar. Provérbios vai falar para a gente que a mulher sábia edifica a sua casa. A Bíblia não fala isso do homem. Existe uma relação muito especial da mulher com a casa que Deus nos deu. O nosso olhar para a nossa casa é diferente do marido. Você já ficou bravo com seu marido porque ele deixou o sapato no meio da sala? Porque ele deixou a toalha em cima da cama? Porque ele deixou, meu marido, a mochila. Ele não consegue pôr a mochila no lugar que eu peço para ele colocar. Ele coloca em todos os cantos da casa, menos onde eu peço para ele colocar. Eu penso, qual é o trabalho? Se você tem o trabalho de colocar em outro lugar, por que você não põe onde eu pedi? Mas a questão é que a gente tem um olhar diferenciado, e Deus deu isso para a gente. Tem que parar de ver nisso motivo de guerra, de ficar brava, ficar fazendo picuinha, e entender que Deus nos deu um olhar especial sobre a nossa casa. Não estou falando que a gente não pode compartilhar funções dentro de casa, que o marido não pode ajudar. E você, por favor, irmã, peça com muito amor, muito carinho, para o seu marido ajudar em alguma função. Delegue funções. O feminismo traz outro conceito que a gente escuta muito, que é a carga mental. Que é a mulher que precisa pensar em tudo, que o homem não consegue pensar, ele tem que pensar também em tudo que precisa ser feito dentro da casa. Sinceramente, eu acho que também tem um problema de cosmovisão ali. Deus criou a mulher com essa visão sensível para dentro de casa. E o homem com essa visão de provisão maior. Enxergue nisso a diversidade tão rica que o Senhor nos deu e através da qual Ele quer unidade. Ele quer que nós testemunhemos na unidade e meia diversidade sobre a vontade dEle para nós, como homens e mulheres que temem ao Senhor. Acho que o conceito de servir por amor na sociedade tem se perdido profundamente. Recentemente, a redação do Enem, o tema da redação do Enem, foi sobre o trabalho invisível das mulheres.
Há alguns anos atrás, saiu uma reportagem que ficou muito famosa. Se uma dona de casa recebesse um salário, ia, sei lá, 15 mil reais pelas horas extras e tananã, tananã. Gente, cuidado. Esse tipo de abordagem só deixa o nosso coração amargurado e insatisfeito. Deixa a gente desejosa por reconhecimento. A gente precisa ser reconhecida, a gente precisa de retribuição. Ninguém valoriza o que eu faço. O Senhor nos muda a nossa mente. Olhe, por exemplo, de Jesus, que veio ser servo, abriu mão da sua glória e veio servir, um rei que serviu. Ele é o nosso padrão. E quando a gente olha para a nossa casa, esse é o ambiente que o Senhor nos deu. É um ambiente didático que o Senhor nos deu para aprender a servir por amor. O meu filhinho mais novo tem 2 anos, e quando ele nasceu, o primeiro dormiu muito bem, glória a Deus, tive anos muito bons nos primeiros anos do meu pequeno, mas o segundo nasceu e arrebentou as nossas noites de sono. Eu estudei muito sobre sono, eu fiz curso, eu paguei uma mentoria caríssima, eu sabia o que fazer. Na minha cabeça estava, eu sei o que eu vou fazer, meu filho vai dormir, ele vai dormir 11 horas seguidas e não vai ter quem mude isso. O meu primeiro deu certo, o segundo não. E eu tenho certeza que foi o Senhor trabalhando no meu coração. Mas em uma das muitas noites, e foi mais de quase 2 anos, sem uma noite inteira de sono, eram muitos despertares. Uma das muitas noites que eu estava me levantando irada, cansada, porque eu acho que você que é mãe sabe o quanto a privação de sono pode transformar o nosso humor, né? Não fale com a gente quando a gente acorda no meio da noite, bravo. Numa dessas noites, o Senhor me trouxe a lembrança, uma frase que eu li num livro, que diz assim: o amor escondido despedaça o ego. O amor escondido despedaça o ego. Sabe tudo aquilo que você faz que ninguém vê? O Senhor me lembrou que pela milésima vez, centésima vez, eu estava lembrando na madrugada e ninguém sabia disso. No dia seguinte, as vidas iam continuar normais, os compromissos normais. O Senhor me lembrou, naquele momento, em levantar de madrugada, sem ninguém me ver, ninguém saber o que eu estava fazendo. Meu filho não vai lembrar que eu levantei tantas vezes à noite para cuidar dele. Naquele momento, o Senhor estava despedaçando meu ego. O Senhor estava me ensinando a ser humilde. O Senhor estava me ensinando a servir. Quanto a gente tem perdido, porque a gente tem negligenciado o serviço com a nossa casa. A gente tem negligenciado esse olhar sensível que o Senhor nos deu para as nossas casas. Eu não estou dizendo que você não pode ter ajuda. Não estou dizendo que você não pode pedir ajuda para o seu marido ou contratar algum tipo de ajuda. Mas não deixe que isso ofusque totalmente esse olhar especial que o Senhor deu para você olhar para a sua casa. E ter nesse lugar, nesse ambiente, um lugar de servir por amor, de cuidar, sem esperar nada em troca. Amar altruistamente. Porque foi o que Deus fez, né? Deus não esperou nada em troca ao nos amar. Então, lembrar do exemplo do próprio Jesus. Aquele que era rei, que abriu mão da sua... É rei e se fez servo para servir, para nos servir. E Ele é o nosso padrão. E perceba que eu falei aqui de 4 pontos, né? Sabedoria, sobriedade, suporte, serviço. Todos esses pontos, gente, são para mulheres casadas, mulheres solteiras, adolescentes, pré-adolescentes, divorciadas, viúvas. Todas nós podemos servir a Deus nessas áreas. E tem o último ponto que o texto vai trazer. Aqui sim eu estou falando para as mulheres casadas sobre a submissão. A submissão é um papel que Deus deu para a mulher para ser vivido dentro do casamento. Claro que ele também extrapola os limites do casamento no sentido de uma igreja, por exemplo. Todos nós nos submetemos a uma autoridade. Isso também é um princípio bíblico. A gente não vai entrar nessa questão. Mas todos nós vivemos a submissão em alguma instância, em algum tipo de relacionamento que a gente tem. Mas a submissão que Deus deu para a mulher precisa ser submissa ao seu marido. E talvez seja a submissão o princípio bíblico que o feminismo mais distorceu, mais destruiu, mais desmontou. Ele corrompeu o significado de submissão. Ser submissa não é ser omissa, não é ser capacho, não é ser inferior, não é ser depreciada. A palavra vai dizer que também, dentro da própria Trindade, existe essa relação de diferentes funções. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são Deus, iguais em essência, mas eles têm funções diferentes. O Filho se submete ao Pai, o Espírito Santo se submete ao Filho e ao Pai. Existe uma relação ali que Deus também imprimiu em nós. Então, tudo
tudo isso, quando a gente se submete ao que Deus pediu de nós, a gente está testemunhando para o mundo de verdades espirituais muito maiores do que a gente. O próprio casamento é uma verdade espiritual. E quando homem e mulher que temem a Deus se submetem ao plano divino, se submetem às funções para serem vividas dentro do casamento, eles testemunham para o mundo verdades que estão acima deles, acima da própria felicidade deles. A Bíblia começa e termina com o casamento. Começa com a união de Adão e Eva, termina com as bodas do Cordeiro. O casamento é uma união terrena que aponta para essa realidade futura, quando Cristo vai vir e buscar a sua noiva. Então, quando você se compromete numa aliança de casamento, você está se comprometendo em testemunhar para o mundo algo que é muito maior do que você. E por isso também que o pecado, até mesmo Satanás, tem atacado tantas famílias e tantos casamentos. A união, o testemunho do casamento é algo muito forte e pelo qual a gente precisa lutar. A palavra submissão está na Bíblia. Não tem como a gente tirar de lá. Então, se você teme o Senhor, se você conhece o Deus a quem você serve, se você entende o que Deus fez por você, olhe para a palavra submissão e entenda como algo especial. Não como algo que te deprecia como mulher. Porque se você lê a palavra submissão e isso traz alguma reação indigesta dentro de você, talvez tenha alguns aspectos de incredulidade do seu coração. Porque você está dizendo que a vontade de Deus não é totalmente boa. Ou que Deus não é totalmente bom. Porque se Deus colocou sobre mim uma função que não é boa, então Deus não é bom. Ou a vontade dele não é tão perfeita assim. Percebe como é sutil as raízes de incredulidade que se instalam no nosso coração? Entenda que a submissão ela é a provisão amorosa de Deus para a nossa proteção. A ideia de Deus com a submissão era que o marido fosse um muro de contenção. Nós, por alguns anos, moramos em Santos. Meu marido tinha um ministério lá, moramos lá, ele foi pastor numa igreja lá. E isso era muito claro para nós, porque em muitos lugares da cidade tinham esses muros de contenção de frente para o mar. São paredes muito grossas, muito largas, são paredes altas. E em dia que a maré sobe, a força das ondas é muito grande. E esses muros continham essa força das ondas, seguravam essa força com a qual as ondas batiam no muro. A ideia de submissão é exatamente essa, é uma excelente ilustração. É para que os homens fossem este muro de contenção que se colocam na frente de suas mulheres para protegê-las. Agora se lembrem, queridas, nós estamos aprendendo a viver de forma justa, sensata. Lembra, a graça nos ensina. Os homens também precisam ser ensinados pela graça do Senhor. A gente está falando de feminilidade. A feminilidade precisa ser redimida e resgatada. A masculinidade também. Os homens também precisam ouvir sobre o papel deles. E a palavra não condiciona a tua submissão ao fato do seu marido estar cumprindo a função dele. Se ele for um bom líder, se ele me amar de forma servil e sacrificial, então você é submissa. Não. A nossa submissão tem a ver com o nosso temor a Deus. Deus pediu a você que fosse submissa por amor a Ele, para testemunhar para o mundo sobre Ele. Então, a nossa submissão, se você é casado, isso é para você. A sua submissão tem a ver com o seu temor, a sua rendição ao próprio Deus. Então, 5 marcas aqui de uma feminilidade redimida. Sabedoria, sobriedade, suporte, serviço e submissão. Eu reuni aqui outras características, tá bom? Eu peguei todos os textos bíblicos que falam especificamente para nós mulheres e eu reuni algumas características e coloquei aqui. Então, a gente tem lá auxílio, reverência, autocontrole, ensinar o que é bom, que é o que a gente leu aqui em Tito, orientar outras mulheres, amar a família, bondade, aqui. Pureza, pureza é para casadas e solteiras, tá bom? Se aplica de maneira diferente, mas é para todas. Submissão à liderança, prudência, entregar-se à missão de mãe, submissão, modéstia, sabedoria, amabilidade, edificar seu lar, serenidade. Gente, a gente olha para tudo isso aqui. Você olha o quê? Não, tá de boa, tô conseguindo fazer tudo, tô vivendo uma feminilidade bem redimida, tô na boa. Ou você olha para isso aqui e fala, meu Deus, miserável mulher que sou, preciso do Senhor. Eu não pus aqui Provérbios 31, por exemplo, porque todo mundo usa o texto de Provérbios 31 porque é uma mulher maravilhosa. É uma mulher que acorda cedo, que administra terras, que compra campos, que é elogiada pelo filho, pelos maridos. Todo mundo quer ser a mulher virtuosa. Mas quando a gente olha para algumas dessas características aqui, é um pouquinho mais difícil. É para a gente olhar para tudo isso com temor, entender, Deus nos chamou para viver isso. Mas olhar para o nosso coração com muita humildade e falar, Deus, eu não consigo. Eu enxergo no meu coração os ecos
da queda, eu enxergo em mim o pecado muitas vezes vindo à tona, muitas vezes os meus desejos maus vindo à tona e falando mais alto, eu enxergo os conflitos do meu coração. E é exatamente aí que você precisa estar, para olhar para a sua condição desesperada por Jesus Cristo. Você e eu, nós precisamos desesperadoramente da nossa redenção em Jesus Cristo. É Ele quem nos capacita a viver essa realidade. Quando nós não conseguirmos, dobre o seu joelho, se arrependa, clame pelo perdão do Senhor. Quando você conseguir, lembre, o mérito é do Senhor, é de Jesus Cristo que te capacita a viver o chamado que Ele te deu como mulher. Lembre-se que o Evangelho é sobre carregar uma cruz. O Evangelho é sobre morrer para você mesmo, é sobre morrer para mim mesmo e carregar uma cruz para a glória do Senhor. É abafar em mim os desejos que são os ecos da minha natureza pecaminosa e viver, lembra? De modo digno do Senhor. Que o nosso modo de viver reflita a fé que nós processamos. A conclusão de Tito vai dizer, e assim não envergonharão a palavra de Deus. E assim não envergonharão a palavra de Deus. Nós temos a responsabilidade de mostrar para o mundo que a palavra do Senhor ela é digna de todo o crédito. O Senhor Jesus nos capacita a viver uma feminilidade redimida. Estamos caminhando para o final. Essa frase ficou muito famosa do John Piper, diz assim, a verdadeira feminilidade é um chamado distinto para demonstrar a glória do Filho de maneiras que não seriam demonstradas se não houvesse feminilidade. Deus criou você mulher, Ele quer ser adorado por você no pleno exercício da sua feminilidade. Que o seu coração seja revestido de humildade para buscar essa feminilidade que traz glória ao Senhor. Da mesma forma, Deus criou os homens e Deus criou a masculinidade que deve ser vivida em temor ao Senhor, porque Ele quer ser adorado no exercício da masculinidade. Mas o nosso papel está aqui, em buscar viver uma feminilidade redimida. E para terminar, por último, essa é uma imagem que eu gosto muito. Eva, a progenitora de gerações e gerações corrompidas pelo pecado, sendo consolada por Maria, que está grávida de Jesus Cristo. Lembrando que Maria, no seu cântico, quando ela descobriu que estava grávida, ela adorou ao Senhor, dizendo, eu sou abençoada porque eu serei a mãe do meu Salvador. A própria Maria tinha consciência do seu pecado e que ela carregava em seu ventre o seu próprio Salvador. Só reconhece que precisa de um Salvador, aquele que tem a consciência do seu pecado. E eu acho essa imagem muito bonita, porque assim como do ventre de Eva vieram gerações e mais gerações corrompidas pelo pecado, do ventre de Maria veio a redenção, veio a nossa esperança, veio o nosso consolo. E por isso Eva está sendo aqui consolada por Maria. A redenção está em Jesus Cristo. É somente Jesus Cristo que resgata a sua dignidade como mulher, que resgata a minha dignidade como mulher. É somente Jesus Cristo que nos capacita a perdoar, a lidar com as lutas que nós temos por sermos mulheres e que nos capacita também a nos levantarmos e clamarmos por justiça numa sociedade que tem vivido debaixo do pecado e da violência. Que você encontre no Senhor toda a sua força, toda a sua capacitação para viver a feminilidade que Ele espera de você. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, louvado seja o seu nome. Obrigada por esse tempo, Pai, de conversa, de reflexão sobre a tua palavra, de reflexão sobre o que é ser mulher, sobre aquilo que o Senhor tem para nós como mulheres que temem ao Senhor, que te amam, Pai. Eu sei do meu coração, eu conheço as rachaduras que existem no meu coração, eu sei como tantas vezes, Pai, é difícil viver aquilo que o Senhor quer de mim. E eu creio que minhas irmãs aqui também conhecem as suas próprias lutas. Que o Senhor nos dê graça, Pai, nos dê a força que vem do Senhor. Que o Senhor nos capacite, Pai, para viver de modo digno do Senhor, para testemunhar sobre o Senhor no nosso modo de viver, dentro da nossa casa, nas nossas relações mais íntimas, na maneira que nós nos portamos diante da sociedade. Que as nossas vidas sejam testemunhos, Pai, de que nós somos mulheres que temem a Ti. E nós precisamos do Senhor para isso. Não está na força do nosso braço, mas na capacitação de Jesus Cristo somente. Nos dá graça, Deus, para viver a Tua vontade que é boa e perfeita. A Tua vontade que nos é revelada por meio de uma mudança de mentalidade. Transforma a nossa mentalidade, Pai. Abre os nossos olhos para enxergar a realidade espiritual daquilo que nós vivemos. Nos capacita a testemunhar do Senhor no Teu amor, no modo que nós vivemos. Muito obrigado, porque o Senhor é a nossa esperança. Muito obrigada, Deus, porque a redenção estava decretada antes mesmo da criação do mundo. E hoje nós podemos nos render à Tua redenção, que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu oro.
Amém. Deus te abençoe.